Sejam muito bem-vindos ao Futebol Planet, aqui você vai ter vídeos semanais do mundo do futebol. O vídeo de hoje é sobre uma excursão macabra do Santa Cruz, um dos times mais tradicionais do Nordeste. Não foi uma excursão qualquer, e vale muito a pena conferir até o final, pois teve até morte nessa excursão, e não é à toa que ela é conhecida como a excursão suicida. Mas antes de começar, já deixa o seu like aqui no vídeo que é pra dar aquela fortalecida, e não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque assim você vai receber notificação sempre que um vídeo for postado. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Hoje em dia, quando um clube de futebol vai fazer uma excursão é muito simples. Os jogadores embarcam em aviões confortáveis ou em ônibus de luxo e pouco tempo depois já estão no destino. Mas em 1943 essa comodidade toda não existia e os jogadores do Santa Cruz comeram o pão que o diabo amassou em uma de suas excursões. E por isso essa excursão é conhecida como a excursão suicida. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, o Santa Cruz decidiu fazer uma viagem pelo norte do Brasil, pois o time se encontrava em dificuldades financeiras e queria arrecadar dinheiro para montar um elenco forte para o campeonato pernambucano. Até aí tudo bem, o grande problema é que o clube decidiu se aventurar em uma excursão justamente no meio da Segunda Guerra Mundial, e o que era para durar apenas algumas semanas, durou 4 meses. Já na saída de Pernambuco, o clima era tenso. A notícia de que submarinos alemães estavam planejando um ataque à costa brasileira deixava todos em estado de alerta. Por conta disso, o governo só permitiu que a delegação saísse se fosse junto com 2 navios da marinha. Ainda assim, o trajeto não era nem um pouco seguro. Segundo o jogador Guaberinha, os atletas dormiam com os marinheiros. Ninguém ficava nos camarotes, porque se o barco fosse bombardeado, todos ficariam presos na parte inferior do barco, como foi dito pelo ex-jogador do Santa Cruz em entrevista à TV Cultura em 1992. Além disso, todos ficavam no escuro. Toda a embarcação tinha que ficar apagada para não chamar a atenção de possíveis inimigos. Mesmo assim, a equipe pernambucana chegou em segurança à primeira parada, Natal, onde disputariam um amistoso contra a seleção potiguar e goleariam por 6-0. Mostrando que toda a apreensão do navio tinha ficado para trás. Em seguida, o tricolor seguiu viagem para Belém, onde também venceria por goleado o Transviário por 7-2. Por causa dos resultados, o Santinha começou a chamar a atenção. A imprensa da região destacava o futebol bonito e envolvente da equipe pernambucana e o espetáculo que dava em campo. No dia seguinte ao amistoso, o público lotou o estádio para ver o duelo contra o Remo, no qual sofreriam a primeira derrota por 5-2. Além da derrota, foi revelado que alguns jogadores tiveram uma forte intoxicação e mesmo assim entraram em campo. A diretoria decidiu prosseguir e finalizar os 2 jogos restantes no Pará antes de voltar para Recife. Porém, com o sucesso de público dos 2 últimos jogos, o clube foi convidado a estender a excursão até Manaus. Precisando de dinheiro e animado com as bilheterias, o clube aceitou, e foi aí que as coisas pioraram. Na época, para ir de Belém a Manaus sem pagar tão caro em uma passagem aérea, era necessário cruzar o rio Amazonas em um navio gaiola, que tinha uma simples divisão: pessoas de um lado e animais do outro. Ainda em entrevista à TV Cultura, Guaberinha contou que o pior era a sujeira. Não limpavam bem e eles tinham que ficar lá por muito tempo. Foram 10 dias subindo o rio Amazonas. Ao chegar em Manaus com o time exausto, o Santa Cruz perdeu para o Olímpico por 3-2. A equipe ainda fez mais 4 jogos no Amazonas antes de retornar a Belém. Logo em seguida, o Santa Cruz foi convidado a esticar a excursão em um amistoso no Peru, mas por conta da guerra, a CBD, que atualmente é a CBF, barrou e disse que se o clube aceitasse, seria suspenso por 90 dias. Com os cofres abastecidos, o Santa Cruz decidiu voltar para casa, mas antes de entrarem no barco e subir o rio, alguns jogadores se sentiram mal e 2 atletas foram diagnosticados com febre tifoide em estado grave. O plano era fazer uma parada em Belém e depois rumar para Recife de navio. Mas em meio aos desdobramentos da guerra, o governo proibiu as navegações marítimas. Assim, a renda dos jogos estava praticamente comprometida, e pega de surpresa, a direção teve que mudar de planos. Sem dinheiro para pagar uma viagem de avião, o clube teve que voltar de ônibus, fazer mais paradas e jogar mais amistosos para ganhar mais dinheiro para custear o transporte. Para piorar a situação, o goleiro King e o atacante Papeira foram internados em Belém. Mas mesmo assim o Santa Cruz entrou em campo para enfrentar o Remo e venceu por 4-2. Mas a alegria não durou muito. Algumas horas após o jogo, o goleiro King faleceu no hospital. E em meio a isso, França e Omar decidiram deixar o Santa Cruz e voltar para Manaus para jogar em algum clube de lá. Continuar a excursão era algo surreal, mas quem quisesse voltar para casa teria que ajudar a conseguir dinheiro. 3 dias após a perda do goleiro King, o Santa Cruz disputou o amistoso
contra o Paysandu e enquanto a bola rolava, o atacante Papeira também faleceu no hospital. Por ter que cobrir os gastos de internação e enterros, a delegação ficou totalmente sem dinheiro. Um jogo beneficente para ajudar as famílias das vítimas foi organizado pelo governo local, que se solidarizou com a história. Antes de deixar Belém, o Santa Cruz teve que participar de um torneio, no qual jogou 2 partidas no mesmo dia. Após as partidas, eles finalmente poderiam voltar para casa, mas o fim do pesadelo ainda não tinha terminado. Ao deixar a capital paraense, o time seguiu de avião para São Luís do Maranhão, e para economizar dinheiro, os atletas tiveram que trocar as passagens de primeira para terceira classe. E agora eles teriam que viajar com 35 presidiários. Ainda rumo a Recife, para tentar encurtar o tempo da excursão, os jogadores seguiram de trem para o Piauí, e durante o percurso o trem saiu dos trilhos 2 vezes. O Santa Cruz jogou um amistoso em Teresina e viajou para o Ceará, onde fez seu último jogo e viu que o responsável pela excursão, o presidente do clube, Aristófanes Trindade, deixou a comitiva e voltou sozinho para Recife. Depois de 117 dias longe de casa e uma sequência surreal de amistosos no meio de um cenário conturbado, o time finalmente desembarcou em Recife, após sofrer uma das turnês mais loucas e azaradas da história do futebol. Pouquíssimas pessoas conhecem essa jornada do time coral. O Santinha sobreviveu à loucura que a própria diretoria criou, de viajar em plena guerra, entrando assim para a história do futebol brasileiro.